Senado começa a discutir agora um projeto para permitir que pessoas que tiveram filhos com necessidades especiais ou sofreram acidentes possam sacar o FGTS para fazer reformas das suas casas. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Jaime Campos, que é o autor dessa matéria recém-apresentada à Casa. Senador, obrigada por conversar com a gente. Por quê? Qual foi sua inspiração para esse projeto, abrindo especificamente para esses casos de acidentes e pessoas com necessidades especiais? Nós inspiramos nesse projeto, tendo em vista de que, lamentavelmente, nós temos milhares de famílias nesse Brasil que tiveram tragédias, sobretudo no trânsito, e que, lamentavelmente, as pessoas, muitas vezes, a sua habitação não permite que essa pessoa tenha mais uma acessibilidade para que faça bom uso dela. Infelizmente, a maioria dos imóveis do país não Exato. estão preparados para casos assim. E a ideia nossa é fazer com que o FGTS seja liberado, até porque o FGTS, hoje, no Brasil, ele é só liberado em caso de demissão de justa causa, de aposentadorias, ou pessoas que certamente têm portadores de vírus, HIV, e assim por diante. E esse projeto vem facilitar. Ora, para você ter uma noção, só no Corpus Christi, no estado de São Paulo, tivemos 1.250 acidentes. Eu imagino que algumas dezenas de pessoas ficaram paraplégicas. E, lamentavelmente, essas pessoas não têm recurso, muitas vezes, para adequação da sua habitação. E eu quero, com este projeto, beneficiar principalmente as famílias mais humildes, os menos afortunados, que não têm a possibilidade de melhorar a sua casa, dando melhor condições de que essas pessoas possam fazer bom uso. E eu não tenho dúvida alguma que esse projeto é meritório, tendo em vista de que as minhas andanças que eu tenho feito no país, sobretudo no meu estado de Mato Grosso, tenho visto algumas centenas de famílias que, lamentavelmente, têm padecido, pode ser expressado dessa maneira, e quero crer que o FGTS ele tem que socorrer o cidadão, que, ou seja, é uma contribuição que foi recolhida, e você não pode só ser usado na medida em que... Afinal, é um dinheiro do trabalhador. É do trabalhador. Ora, o cidadão que tem um filho que nasce com problemas de derrame cerebral, ou se é surdo, ou mudo, ou cego, ele tem a obrigatoriedade, ou seja, o poder público tem que facilitar pelas coisas para ele possa dar um tratamento digno, dar um cuidado melhor. E esse projeto eu espero que ele corra a casa, ou seja, com a maior celeridade possível, que ele é um projeto que ninguém pode desconhecer, meritório, na medida em que vai atender principalmente as pessoas de baixa renda. Senador, o senhor mencionou aí, deu exemplo do estado de São Paulo, a gente sabe o volume de acidentes que tem o país, o Brasil é um verdadeiro recordista nesse quesito, infelizmente, e tem muita gente que sai desses acidentes provisoriamente com necessidades especiais. Não necessariamente se tornam, graças a Deus, pessoas ou paraplégicas ou tetraplégicas, mas passam longos períodos de adaptação. Essas pessoas também teriam direito, na sua avaliação, a sacar o FGTS? Eu espero que possamos, dentro da sua regulamentação, também atender, porque tem pessoas que não ficam tetraplégicas, mas ficam muitas vezes 2, 3, 4 anos fazendo um tratamento de fisioterapia, etc. Eu acho que tem que ser beneficiado, até porque o dinheiro é dele. O dinheiro não é do governo, ele é uma contribuição que você pagou. Acho que mais do que justo ele se retornar para o cidadão no momento que ele mais precisa. Então você não pode, hipótese alguma, dizer, olha, só vai ser liberado na medida em que o cidadão, de fato, estiver constatado que ele ficou tetraplégico, paraplégico, eu acho que não vai atender, nesse caso particularmente, às necessidades que é o mérito deste projeto meu. É um projeto que visa, desde que regulamentado, olha, vamos imaginar que o médico dá um atestado lá de que o cidadão com 5 meses ele estará com a sua capacidade toda ela recuperada. Aí não, eu acho que nós temos que estipular um prazo de 8 meses em diante, vamos imaginar. O projeto não entra no mérito desse prazo, Por o senhor enquanto, deixa em aberto para que o próprio governo regulamente. Exatamente. Eu acho que é o fato mais importante que nós não entramos no mérito, tendo em vista que eu acho que cabe ao governo de buscar a sua regulamentação. Mas o mais importante, o fim dele, lá na ponta, é atender as famílias que, por exemplo, você casa, tem um filho com um problema cerebral, ou esse cidadão, essa criança nasceu surdo, mudo, cego. Então você não sabe. Então aí o governo, nesse caso a família, que tem depositado o seu FGTS, ele vai requerer através de um atestado médico constatado que Hoje uma família dessa não pode contar com o FGTS? Claro que não. Só o Brasil é claro, a sua legislação é quando você é demitido por justa causa ou você em casa-morte, aí você tem direito. Caso de calamidade, que a gente vê o presidente mas foi um caso especial.
Foi uma medida provisória que ele editou para que, nesses casos de calamidade, ele permitiu que o Estado do Rio de Janeiro, ou o Espírito Santo, se me fala a memória, foi acho que mais especificamente o Rio, pudesse liberar aquelas pessoas que foram afetadas, ou seja, foram prejudicadas com as chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro, aquelas pessoas que moravam nas encostas, as suas habitações caíram, sei lá, e o governo liberou de forma emergencial. Mas não é uma lei. Nós temos que transformar isso aqui, é uma lei que nós estamos propondo. Agora, senador, o senhor mencionou um atestado médico. A gente sabe muitas vezes que o INSS, por exemplo, é vítima de muitas tentativas de fraude, algumas bem-sucedidas, outras não, a polícia consegue barrar antes que aconteça. Quem deve fiscalizar, na sua avaliação, quem vai ter direito a sacar o FGTS ou não? Na sua avaliação, como deve se dar esse controle? É um médico do governo? É o INSS? Não, eu acho que tem que ser um médico, naturalmente, uma junta médica. Um perito, né? Um perito. E o próprio governo federal treina aí nas agências do INSS esses peritos. Haja vista que quando o cidadão vai aposentar, necessariamente e obrigatoriamente, ele passa por uma perícia. Então, por que não se usar a mesma equipe que já existe, o instrumento, ferramentas legais que existem, nesses casos particularmente? Eu acho que essa é a coisa mais fácil de ser resolvido. Caso contrário, o governo tem que buscar outros meios para fazer com que o FGTS, de fato, seja ocupado nesse projeto conforme bem determina. É para portadores de deficiências especiais, sobretudo para adequações de suas habitações. Não é para o cidadão tirar o FGTS e comprar um carro, ou seja, para o pai ou para a mãe. Muitas vezes até necessário, na medida em que tem que transportar o filho ou a filha para ir a um centro de fisioterapia, para fazer um tratamento. Sabe, por exemplo, motoboys no país que são vítimas de tanto acidente, Exato. Às vezes acontece um acidente, precisa comprar um outro tipo de locomoção, já Também. que aquela moto já foi E hoje por tem água um carro abaixo. até apropriado para essas pessoas. Aí você, quando faz o pedido de um carro, eu conheço pessoas que é cadeirante que tem carro hoje, que dirige pela mão, ou seja, não precisa usar as pernas. Então, eu acho que isso é uma questão de definição na regulamentação do projeto que nós estamos propondo. O senhor contou aqui que tinha intenção e tem de atender as pessoas que vê vítimas de acidente. Alguma inspiração específica gerou esse projeto? Algum pedido, senador? Um pedido, sim. Vários pedidos, por sinal. Eu estou convencido que essa ideia que me deram, ela foi uma inspiração, acho que conversa com o eleitor, né? Divina, conversa com o eleitor, que a gente conhece perfeitamente, até porque a gente que tem muito contato com a população, sabe perfeitamente que já existe. Todavia, muitas vezes até por falta de uma melhor informação, até de conhecimento, as pessoas, alguns casos particularmente, deixa de lado. E nesse caso do meu projeto, eu tenho um amigo, que ele é muito católico, ele é um cidadão que crê em Deus, e ele me procurou e falou: senador Jaime Campos, acho que um projeto que o senhor propor a nível do Senado seria este aqui, atendendo as pessoas que portam serviços sociais, para liberar com maior facilidade o seu FGTS, para a readequação da sua habitação. Eu achei bacana. E, de imediato, mandei minha assessoria preparar já esse projeto, já encaminhei, e espero que os meus pares aqui no Senado realmente nos ajudem a agilizar, que, se possível, neste ano mesmo, 2010, possamos aprovar, e o ano que vem, com certeza, essa pessoa possa ser beneficiada. O senhor falou aqui agora há pouco, o projeto autoriza o saque, mas não entra em detalhes da regulamentação, e é claro que os detalhes vão fazer diferença no impacto orçamentário. Quanto mais o governo permitir, maior o impacto. Mas o senhor tem uma previsão do quanto de pessoas pode ser beneficiadas? Eu imagino que ele não vai impactar na questão orçamentária, porque o FGTS ele é um fundo do trabalhador. É uma contribuição que você, que é empregador, recolhe para o seu trabalhador. E, nesse caso, fica depositado numa conta. Haja vista que esse dinheiro é muito empregado na construção. Essas habitações, a maioria aqui dos financiamentos que a Caixa Econômica Federal faz, é desse dinheiro do FGTS. É óbvio que isso é remunerado, até porque esse dinheiro não pode ficar parado lá sem nenhuma remuneração para o trabalhador. Então, não vai impactar no orçamento, tendo em vista que esse dinheiro é um fundo que o maior tomador desse financiamento, ou seja, desse dinheiro, é o próprio governo federal. Então, não impacta coisa alguma dentro do orçamento da União, porque o dinheiro é dele já. Não é nenhum favor que o governo federal está fazendo. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós vamos acompanhar a tramitação da matéria. Conversamos nesse programa com o senador Jaime Campos, autor de um projeto recentemente apresentado para permitir o saque do FGTS em casos de acidentes em que a pessoa
passe a ter alguma dificuldade de locomoção ou necessidade especial, ou para aquelas pessoas que tiveram filhos com essas mesmas necessidades e precisam reformar a casa. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão, este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Nosso endereço na internet, www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.